Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula ao vivo de hidrologia e hoje nós estaremos abordando as inovações hidrológicas, onde transformando desafios em soluções sustentáveis. Nós vamos estar explorando então alguns avanços e exemplos práticos dentro do processo hidrológico, né, como inovações, algumas atitudes e exemplos que estão sendo construídos aí e que têm o potencial de estar mudando alguns aspectos dentro desse campo hidrológico. Então nós vamos estar vendo alguns cases de sucesso, alguns cases que deram certo. O primeiro trata da cidade de Houston, em que sofria com a série de sempre que chovia, alagava.
estava propensa a eventos climáticos extremos, principalmente chuvas e inundações, e tinham como desafio gerenciar essas cheias que causavam dano ali às áreas urbanas. E a abordagem realizada foi a implementação de um projeto chamado Houston Urban Flooding Prediction System, que utiliza uma rede extensa de sensores, radares meteorológicos avançados e modelos hidrológicos. Qual foi o resultado desse projeto aplicado lá em Houston? Capacidade de prever áreas propensas a inundações com até 72 horas de antecedência, o que dá um período grande para a população daquela área estar se retirando junto com o que for de mais importante. O sensoriamento distribuído, através do uso de sensores em tempo real em córregos e vias fluviais para monitorar os níveis de água. Modelos hidráulicos, com a integração de modelos para assimilar o escoamento e antecipar essas áreas de risco. A comunicação eficiente, através de alertas e informações disponíveis para autoridades locais e a população em tempo real. E o impacto causado por essa série de atitudes foi uma redução significativa nos danos causados por inundações, evacuações mais eficazes e maior preparação da comunidade. Esse projeto em Houston destaca como a tecnologia do monitoramento pode ser uma ferramenta crucial na mitigação dos impactos das cheias em áreas urbanas. Então, é uma forma não de prevenir a enchente, mas uma forma de se lidar com ela quando ela ocorre. Lembrando que não há como a prevenção dessa enchente, né? Nós vimos que as enchentes elas costumam vir, elas são fenômenos cíclicos, então nos cabe não combatê-las, mas aprender a viver com elas. A gestão de recursos hídricos na agricultura em Israel. Esse é um dos exemplos que eu achei mais fantástico assim, para trazer para vocês. Israel é um país caracterizado por condições áridas e escassez de água, enfrenta desafios na gestão hídrica para sustentar a sua agricultura. O seu desafio maior é garantir o fornecimento adequado de água para a agricultura, em um dos ambientes de recursos hídricos limitados. Israel é deserto, turma. Muito deserto. A abordagem, implementação de avançadas práticas de gestão de água, incluindo tecnologias de irrigação eficientes, monitoramento preciso e reutilização da água. Como que Israel está trabalhando a questão da escassez hídrica lá no país? Metade da água consumida em Israel vem da dessalinização e do esgoto tratado. O Israel tem 40% de água natural, que é extraída do lago Kinneret e de aquíferos subterrâneos. 25% da água consumida em Israel é água dessalinizada, que é a água do mar da qual se tira o sal. 25% é água de esgoto tratada e 10% fontes de outras 10% outras fontes naturais. Água salobra ou de pior qualidade utilizada em cultivos ou criações de peixe, entre outras atividades. E em Israel, eles desenvolveram e utilizam sensores que medem a radiação, umidade e salinidade do solo, transmitindo os dados para o celular do agricultor. Essa metodologia reduz em 30% o desperdício de água. Olha só que coisa legal. E sendo Israel um país desértico, ele é um exportador de frutas atualmente, graças a essas metodologias que eles estão adotando na agricultura. Então, e são frutas de excelente qualidade ainda, digamos de passagem. Os resultados obtidos, então, foram tecnologias de irrigação inteligente, né? Eles adotaram essas tecnologias que envolvem a irrigação por gotejamento e irrigação controlada por sensores a fim de maximizar a eficiência hídrica. Também realizam monitoramento por satélite para monitorar o estado dessas plantações e calcular as necessidades hídricas específicas para cada área. Então você reduz o desperdício aí também
não enviando água para onde não precisa. O reuso da água, o desenvolvimento de sistemas avançados de tratamento de água para reuso na agricultura, reduzindo a demanda sobre os recursos hídricos naturais. Se eles estão reusando essa água, diminui a pressão de extração de água, por exemplo, de aquíferos subterrâneos, né, dessas águas, permitindo que essa água dos aquíferos possam ser utilizadas em outros momentos ou em outra situação. Gestão centralizada, implementação de sistemas de gestão centralizada para distribuição otimizada de água, levando em consideração as demandas variáveis das plantações. Então é algo bastante direcionado para aquela plantação. E vocês vão ver mais para frente que é direcionado até para cada árvore da plantação. Colheita de uvas no deserto de Negev, sul de Israel. Apesar dos recursos hídricos limitados, o país é hoje exportador de frutas. A inteligência e tecnologia agindo a favor do homem e da agricultura. Aqui nós temos um sistema autônomo de irrigação. Com base nos dados coletados, ele decide a quantidade e a frequência de água que a planta necessita. Fantástico isso. E esse daqui é um exemplo que eu achei o mais interessante assim, de Israel, em que é um sensor que é acoplado ao tronco da árvore frutífera para medir a quantidade de água em seu interior. E a partir dessa quantidade de água, ela recebe a quantidade de água que ela necessita para se manter, nem mais e nem menos. Um outro exemplo que nós temos dentro do panorama de preservação hídrica é esse projeto de preservação dos rios da Amazônia, o projeto Rios Vivos, em que nós temos como contexto os rios da Amazônia enfrentando desafios significativos devido ao desmatamento, mineração e mudanças climáticas, ameaçando a biodiversidade única da maior floresta tropical do mundo. O desafio é preservar a hidrologia natural e a qualidade da água dos rios amazônicos, essenciais para a saúde do ecossistema e a subsistência das comunidades locais. A abordagem, então, foi o lançamento do projeto Rios Vivos, uma iniciativa multidisciplinar para monitorar e preservar a integridade hidrológica dos rios da Amazônia. Observem nessa imagem, turma, a complexidade e a dimensão não só da bacia amazônica, mas do projeto que o projeto abordou para estar trabalhando. Um outro exemplo que nós vimos aí recentemente, um caso bastante complicado envolvendo isso daqui, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, houveram vários deslizamentos no passado e ainda hoje a cidade ela sofre a possibilidade de estar correndo ainda outros deslizamentos, e o desafio para esse caso foi desenvolver um sistema eficaz de controle de deslizamento para proteger as comunidades vulneráveis nas encostas, tendo como abordagem a implementação do sistema de monitoramento integrado de encostas, integrando tecnologias para monitorar precipitação, umidade do solo e inclinação nas encostas. Nós temos os deslizamentos causados por uma quantidade grande de infiltração de água nessas encostas, em que o solo perde a sua densidade natural e acaba cedendo e escorrendo junto com a água, atingindo casas das famílias e áreas urbanas que tem pela frente. O que foi feito então lá em Petrópolis? Primeiramente, foi-se estabelecido locais para estarem posicionando estações meteorológicas automáticas. Essas estações meteorológicas fazem o monitoramento constante de quantidade e intensidade de precipitação e fazem a integração desses dados também em tempo real. Sensores de umidade de solo, colocados também estrategicamente em locais para medir a umidade do solo, em diferentes profundidades, com análise contínua.
os inclinômetros e sensores geotécnicos. Inclinômetros são instrumentos que colocados a regiões de encostas, se eles sofrerem alguma alteração na sua inclinação, eles já disparam um alerta dizendo que pode ocorrer um deslizamento aqui, ou está ocorrendo um deslizamento aqui. E sistemas de alertas antecipados. O desenvolvimento de algoritmos que, com base nos dados coletados, acionam alertas antecipados com mecanismos de comunicação real para notificar autoridades e comunidades em tempo real. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de sensor de umidade. Ele é basicamente um bastão que é colocado no solo e esse bastão ele coleta informações a respeito dessa umidade, é mandada para uma basezinha e essa basezinha envia para o computador central as informações que estão sendo lidas ali naquele momento. E aqui, uma imagem de um inclinômetro. Como vocês podem ver, ele fica na encosta, pareado com a encosta, e quando ele sofre algum deslocamento na sua inclinação, ele já dispara um sensor acusando que aquela área, que aquele local está ou sofrendo um deslocamento ou está propenso a sofrer um deslocamento muito em breve. Lembrando, turma, não esqueçam de assinar a lista de presença, não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês lá na lista, que isso é importante para vocês, para estar evidenciando a presença de vocês na nossa aula, e é importante para nós também, professores, porque lá nós temos um feedback do que está acontecendo. Então não deixem de assinar a lista de presença, turma. Tá? A lista de presença já deve estar no chat aí disponível para vocês. Nós temos também uma outra ferramenta que foi desenvolvida recentemente, que é o sensor de nível inteligente. Essa é a ferramenta mais completa que eu encontrei assim, até agora para apresentar para vocês. O sensor de nível inteligente representa uma avançada solução para a medição precisa da altura da água em rios e reservatórios. Utilizando tecnologia de ultrassom, esse sensor oferece uma abordagem inovadora e confiável para monitoramento hidrológico. Características principais: tecnologia de ultrassom, precisão na medição, transmissão de dados em tempo real, integração com plataformas de monitoramento, resistência e durabilidade. Esse sensor ele faz tudo o que os outros sensores faziam em um só. Ele consegue reunir todas as informações dos outros sensores em um sistema só. E ele é aplicado na gestão de recursos hídricos, na prevenção de inundações, no monitoramento ambiental e na operação de reservatórios. Vocês podem ver aqui, nós temos um sensor de nível no corpo d'água. Esse sensor de nível ele envia os dados para um módulo que coleta dados. Esse módulo ele está vinculado a uma estação hidrometeorológica que envia esses dados para um servidor e esse servidor disponibiliza esses dados dentro de um dashboard, dentro de um programa no qual é possível se trabalhar aqueles dados e se fazer as predições necessárias. Ainda nós temos a sonda de medição de qualidade da água. Essa sonda de medição representa uma ferramenta multifuncional e eficaz para a avaliação dos parâmetros que definem a qualidade da água em diversos contextos. Então essa sonda ela é direcionada principalmente para fazer a análise qualitativa dessa água, não quantitativa, mas qualitativa. O que está presente naquela água, se a composição dela não está de alguma forma contaminada. E tem como características principais sensores integrados, versatilidade de aplicações, é um instrumento pequeno que você pode levar e utilizá-lo em qualquer curso ou corpo d'água. Eficiência na coleta de dados, ele é bastante sensível para a realização dessas leituras. Conectividade avançada,
e durabilidade e autonomia também. E as aplicações práticas são para o monitoramento ambiental, controle de estações de tratamento e para as pesquisas científicas. Nós temos ainda os sensores remotos por satélite, que representam uma revolução no monitoramento hidrológico, oferecendo uma perspectiva global e abrangente dos padrões de água em escala planetária. Essa tecnologia desempenha um papel crucial na compreensão e gestão dos recursos hídricos. Esses sensores remotos por satélite permitem ter uma visão lógica, uma visão bem maior dos locais de estudo, e através da tecnologia que esses satélites carregam em si, as leituras são cada vez mais precisas dessas regiões, desses meios. E são imagens, então, como inovação, os satélites fornecem imagens de alta resolução, é possível se fazer uma leitura do espectro eletromagnético também daquela área, radar de abertura sintética, em que você consegue fazer um mapeamento do terreno sem desconsiderando as árvores, você não precisa mais derrubar a árvore para ver o que tem no chão, você consegue através do satélite ver isso. E o monitoramento em tempo real também é uma das vantagens. Os satélites possuem eficiência em grande escala, já que podem fazer uma cobertura global e fazer uma eficiente coleta de dados com bastante informações, e possuem como aplicações práticas a gestão de recursos hídricos, prevenção de desastres e pesquisas científicas. Ainda nós temos os sensores de umidade do solo em rede, que são instrumentos utilizados para verificar a umidade presente naquele solo, são bastante utilizados principalmente na agricultura. Então eles representam uma abordagem inovadora no monitoramento contínuo e distribuído da umidade do solo em diversas localidades. Essa rede oferece insights valiosos para otimizar práticas agrícolas, promover eficiência na gestão de irrigação e contribuir para a conservação da água no solo. Características distintas: monitoramento multinível, em vários níveis de profundidade do solo, conectividade em rede, eles se comunicam e conseguem enviar esses dados para uma base, e a localização geográfica. Você pode aplicar esses sensores de umidade do solo em qualquer lugar do terreno, que ele se adapta perfeitamente. Como aplicações, nós temos na agricultura e no manejo de ecossistemas, e as suas contribuições para a gestão de água, dentre elas a gestão eficiente da irrigação, a conservação da água no solo e alertas antecipados no caso de deslizamentos. A gestão eficiente da irrigação, assim como em Israel, através da análise da umidade desse solo, você tem uma ideia da quantidade de água que essa planta está absorvendo e se é necessário mais ou menos. E com isso você diminui aí o desperdício. A conservação da água no solo é importante porque a água no solo que vai acabar alimentando esses aquíferos e também fazendo o papel de fornecimento de água para as plantas que estão ali se desenvolvendo. E os alertas antecipados que, através da mensura da quantidade de água naquele terreno, é possível se ter uma ideia se ele pode ou não vir a ceder. Então, esses sensores de umidade também têm esse papel aí de alerta quanto à ocorrência ou não de deslizamentos. Ainda nós temos a modelagem para a previsão de cheias urbanas. A modelagem para a previsão de cheias urbanas desempenha um papel crucial na gestão de riscos associados a eventos hidrológicos extremos em áreas urbanas. Aqui a gente está vendo um estudo de caso em que a modelagem hidrológica foi fundamental para antecipar e gerenciar as cheias urbanas, considerando elementos como topografia, impermeabilização do solo e a capacidade das redes de drenagem. Aqui nós estamos considerando um caso, turma, de
Alagoas, tá? de uma alta no Rio São Francisco, né? Lá em Alagoas. Essa modelagem hidrológica, então, ela baseia-se na topografia e hidrologia urbana, leva em consideração a impermeabilização do solo e também a capacidade de drenagem, né? Lembrando que tanto a impermeabilização do solo como a capacidade de drenagem estão diretamente ligadas dentro do ambiente urbano. Os resultados a partir dessa modelagem modelagem de cheias urbanas, primeiramente a previsão dessas cheias, e isso é fundamental porque através dessa previsão nós conseguimos ter um tempo hábil para deslocar famílias que venham estar na área dessas cheias. Se permite também uma tomada de decisões com mais segurança a respeito dos eventos que hão de vir, e o engajamento comunitário, que é um aspecto fundamental dentro das medidas mitigadoras de eventos extremos hidrológicos. É importante o engajamento comunitário porque é a comunidade quem vai acabar passando, quem vai acabar sofrendo por toda essa problemática. Então, é fundamentalmente necessário que ela esteja envolvida em todas as etapas desses tipos de projeto quando se trabalham as cheias urbanas. A otimização de operação de barragens também é uma consequência dos estudos hidrológicos, né? A barragem multifuncional é uma estrutura versátil que atende a diversas demandas, incluindo abastecimento de água, geração de energia e controle de cheias. Sua complexidade operacional é evidenciada pela necessidade de lidar com múltiplos objetivos simultaneamente. Hoje em dia, no Brasil, nós temos as usinas hidrelétricas. Todas as usinas hidrelétricas brasileiras, elas se caracterizam como barragens, consequentemente, elas possuem barragens, e elas desempenham esse papel também no controle hidrológico. A modelagem ela é feita ela é utilizada como uma ferramenta estratégica, considerando variáveis como precipitação, vazão e demanda hídrica, e também tem um papel de otimização na liberação da água. Essas barragens elas fazem um controle da liberação de água de maneira a evitar que ocorram enchentes ou períodos de seca. Ela tem a sua água, ela tem a sua água retida ali na represa. Se está muito seco, ela pode reter o vertedouro, abrir o vertedouro. Se está num período muito chuvoso, ela pode fechar o vertedouro e deixar com que a água flua, fazendo dessa forma um certo controle hídrico naquela região. E como resultado, nós temos aí operações mais eficientes. Os impactos com relação a essas barragens. Maximização dos benefícios, nós temos alguns benefícios resultantes dessa otimização, no qual se encaixam o abastecimento de água, a geração de energia e o controle das cheias, e secas também, eu diria, e adaptação a variações sazonais, redução de impactos negativos durante períodos de seca ou enchentes. Então, através desse controle, ela pode também fazer ali um controle da área onde ela está para frente dessas situações hidrológicas. Gestão sustentável das águas subterrâneas é algo que a gente precisa ver com bastante carinho isso, porque apesar de nós não termos o contato com essas águas subterrâneas, né, a gente não vê elas na rua, a gente não vê elas em imagens, mas elas têm um papel fundamental para a nossa espécie, principalmente no campo da agricultura. Inclusive, acho que eu falei para vocês na aula passada, em uma das aulas, que por conta da extração excessiva dessas águas subterrâneas, nós conseguimos deslocar o eixo da Terra alguns centímetros já, pela sua rotação. Diferentemente
barragem das Três Gargantas da China. Tá? A barragem das Três Gargantas da China, ela vai deixar os dias um pouco mais longos. A extração excessiva das águas subterrâneas, ela deslocou um pouco o eixo da Terra. Ou seja, são atitudes que nós estamos desenvolvendo que estão alterando o nosso planeta e de uma forma que eu não acreditava ser possível assim antes, mas está acontecendo. Então essa gestão sustentável, ela emerge como uma abordagem crucial para enfrentar os desafios atuais e futuros. Ao desenvolver estratégias sustentáveis, garantimos não apenas o acesso contínuo a recursos hídricos subterrâneos, mas também a preservação desses sistemas para gerações futuras. Então, como contexto, aí nós temos uma pressão sobre essas águas subterrâneas, principalmente para o abastecimento humano e irrigação. E como modelagem hidrológica, nós temos aí uma avaliação abrangente, através da modelagem hidrológica, para avaliar diferentes aspectos das águas subterrâneas, incluindo sua recarga, padrões de extração e qualidade da água, e os dados e as variáveis, que é a apresentação das variáveis consideradas na modelagem, como taxas de recarga, comportamentos do aquífero e impactos potenciais da extração. Como resultado, nós temos desenvolvimento de estratégias sustentáveis, tendo como destaque a importância de equilibrar a extração com a capacidade de recarga do aquífero. Sustentabilidade, gente, lembrando mais uma vez, sustentabilidade nunca retirar mais do que o meio pode repor, né? Então isso daqui deixa bem claro. O impacto, a garantia da sustentabilidade a longo prazo, né? Uma ilustração de como a preservação adequada contribui para a preservação desse recurso vital. E a preservação do equilíbrio ambiental. Observe nessa figura, turma, como a água ela pode estar presente na nossa vida sem que a gente necessariamente perceba que ela está ali. Nós temos água em regiões diferentes das camadas geológicas. E todas elas são importantes para nós. E nós temos algumas previsões de vazões com a Machine Learning. Essa aplicação de algoritmos com a ML é baseada principalmente nas inteligências artificiais, em que se utiliza as máquinas, Machine Learning, a máquina que lê, máquina que aprende, né? E são utilizadas máquinas e sistemas computacionais para fazerem abordagens de sistemas hidrológicos complexos e correlações não lineares desses sistemas. Passo da aplicação da Machine Learning para análise de dados de vazões, preparação dos dados, primeiramente, né, a coleta e organização de dados históricos, a seleção de variáveis relevantes, identificação das variáveis mais relevantes que influenciam as vazões, divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste. O conjunto de treinamento é usado para ensinar o algoritmo, enquanto o conjunto de teste é utilizado para avaliar o desempenho do modelo. Então, nesse sistema de ML, nós vamos trabalhar muito com algoritmos e vamos trabalhar muito com computadores. É preciso escolher, então, um algoritmo de ML mais adequado ao problema específico. Algoritmos comuns incluem redes neurais, árvores de decisão, máquinas de vetores e suporte, entre outros. Todos esses são sistemas de aprendizado que a máquina utiliza para estar desenvolvendo as suas funções. Treinamento de modelo, onde se aplica o algoritmo ao conjunto de treinamento para que o modelo aprenda a relação entre as variáveis de entrada e as saídas desejadas, no caso, as vazões. Então, o computador ele consegue fazer todo esse processo através de algoritmos, ele consegue determinar todas as variáveis e, a partir das variáveis, determinar a vazão ou as vazões. O ajuste de parâmetros, em que envolve a validação do teste, avaliação do desempenho do modelo utilizando o conjunto de teste, interação e melhoria.
Se necessário, ajustes no modelo são realizados com base nos resultados da validação, visando melhorar sua capacidade de generalização. Então, esses parâmetros que a máquina utiliza para estar aprendendo, para estar desenvolvendo seu objetivo, é passível também de interação e melhoria. A gente também ainda pode interferir nesse processo de aprendizagem que ela está desenvolvendo e aplicar alguns comandos, alguns algoritmos para deixar esse processo ainda mais coerente com aquilo que nós estamos estudando. A aplicação de algoritmos de machine learning na identificação de padrões em séries temporais hidrológicas é crucial para superar desafios na análise de dados complexos. Ao revelar padrões ocultos, essa abordagem proporciona uma compreensão mais profunda do comportamento hidrológico, capacitando gestores e tomadores de decisão a agirem de forma mais eficaz diante de variabilidades e exemplos extremos, revelando padrões ocultos para uma gestão hidrológica mais eficiente. Então nós temos aí uma análise das séries temporais e os desafios da interpretação. Aplicação desse sistema de ML. Os algoritmos eles são responsáveis por identificar padrões. A explicação sobre como algoritmos de machine learning são aplicados para identificar padrões e tendências nas séries temporais hidrológicas. O aprendizado contínuo, a máquina ela não para de aprender, cada vez mais ela vai ter uma compreensão mais profunda do comportamento hidrológico e vai ser capaz de visualizar tendências de eventos extremos e tem como impacto a melhoria na tomada de decisões, já que nós temos informações que nos permitam tomar essas decisões com mais coerência e uma resposta melhor a eventos extremos. Otimização no alerta de cheias também é um aspecto decorrente do estudo hidrológico que está sendo desenvolvido bastante hoje em dia, até por conta da demanda causada pelas mudanças climáticas. A otimização de sistemas de alerta de cheias com algoritmos de machine learning é um avanço crucial na gestão de riscos hidrológicos. Ao automatizar a configuração de parâmetros e tempos de alerta, essa abordagem permite uma resposta mais rápida e eficaz a eventos extremos, resultando na redução de danos e na promoção de segurança das comunidades afetadas. Hoje em dia, turma, no próprio Google, ele dá esses alertas de inundação. O Google por si só ele já divulga esses alertas aí e você pode estar acessando pelo celular e se preparando para esse tipo de evento. A otimização de sistemas de alertas de cheias, nós temos como contexto, como necessidade de sistemas de alertas eficientes e desafios na configuração tradicional. Com a aplicação da ML, os algoritmos otimizam parâmetros e tempos de alerta. Eles têm um aprendizado contínuo, não se limitando apenas ao evento que ele está estudando, mas trazendo dados de eventos anteriores e prevendo situações a partir desses dados. E tem, então, como resultado respostas mais rápidas e eficazes e redução de danos. Se você tem um tempo maior de resposta, você tem como você se preparar e se retirar da área em que vai estar sofrendo algum fenômeno extremo. E o impacto que se tem com esse tipo de sistema é uma maior segurança para comunidades e eficiência na mobilização de recursos. Análise de vulnerabilidades com machine learning está vinculado à identificação de áreas vulneráveis e eventos hidrológicos. Se aplica o ML a esse tipo de áreas vulneráveis e eventos hidrológicos e os algoritmos analisam variáveis e indicadores de vulnerabilidade.
Com isso, nós temos um mapeamento preciso das áreas de risco e o impacto causado por essa situação é o suporte à tomada de decisões para a gestão preventiva de desastres. Mais uma vez, a computação ela traz essa capacidade de lidar com a gama de dados, com a gama de informações, de uma maneira bastante rápida e, a partir daí, nos fornecer um mapeamento, nos fornecer ferramentas que nos permitam trabalhar melhor a preparação para determinados tipos de eventos, ou eventos extremos, no caso da hidrologia. Nós temos ainda plataformas de armazenamento em nuvens para dados hidrológicos. Esses sistemas surgiram devido à grande necessidade, ou a necessidade de um grande volume de dados para análise hidrológica. Ela usa de plataformas para armazenamento escalável, pode ser aumentada cada vez mais. Tem como resultado a facilitação do acesso rápido e eficiente aos dados, e o seu impacto é a agilidade na análise e tomada de decisões baseadas em dados. Então, é a computação sendo subsidiária para as informações que nós precisamos para tomar decisões frente a determinados eventos. Nós temos ainda o processamento paralelo em nuvem para modelagem hidrológica. Esse processamento paralelo em nuvem representa uma estratégia eficaz para superar desafios computacionais. Ao utilizar recursos paralelos, essa abordagem não apenas reduz o tempo de simulação, mas também avalia a viabilidade de modelos mais sofisticados, contribuindo significativamente para a modelagem hidrológica mais eficiente e precisa. Quando nós temos um processamento paralelo em nuvem, nós temos um aumento significativo no processamento de dados das informações que estão inseridas nesse processo. Então, nós temos aí, dentro dos desafios na modelagem hidrológica, a necessidade de alto poder de processamento. E esse processamento paralelo em nuvem é o que vem a suprir essa necessidade de alto poder de processamento. A computação em nuvem, então, ela é a exploração da computação em nuvem, que oferece recursos de processamento paralelo, uma abordagem que permite a execução simultânea de várias tarefas, acelerando o processamento, aproveitando os recursos paralelos. Como os resultados, nós temos a redução significativa no tempo de simulações, a eficiência do processamento e, como impacto, a agilidade na tomada de decisões e a viabilidade de modelos complexos. Então, esse modelo em paralelo aí nos permite analisar sistemas cada vez mais complexos e extrair deles informações cada vez mais precisas também. Dos modelos de previsão, também temos os modelos de previsão de cheias baseados em inteligência artificial, que temos como desafio aí a previsão precisa de cheias. O desenvolvimento é feito através das inteligências artificiais para análise de variáveis complexas. Como resultado, nós temos um aumento na precisão da previsão de cheias, e o impacto é a redução de riscos e danos associados a eventos extremos. Aqui, mais uma vez, eu trouxe a imagem do Google mostrando que existe aqui, perto de Ubirisi, um alerta de inundação. Esse alerta de inundação é baseado na inteligência artificial. Nós temos sistemas de alerta antecipados integrados a modelos climáticos que estão bastante relacionados ao machine learning e à computação em paralelo. Só que esses sistemas eles conseguem fornecer alertas mais precisos e tempestivos, e tem como impacto a melhoria na preparação e respostas a eventos de seca, trabalhando sempre com eventos climáticos extremos. Monitoramento de bacias hidrográficas em tempo real.
Também hoje em dia nós já fazemos isso daí, e através disso nós conseguimos levantamento de dados que nos permite ter uma resposta ágil à mudança nas condições hidrológicas. Basicamente é uma plataforma de coleta de dados hidrometeorológica que é colocada próximo a um rio, e essa estação envia os dados para uma base que coleta essas informações e faz ali todo o panorama hidrológico com as informações obtidas não só dessa base como das outras no decorrer do rio. Ainda a utilização de redes neurais para a previsão de secas prolongadas. Essas redes neurais são redes neurais artificiais. É um contexto novo ainda, que está surgindo agora, mas já está sendo utilizada também para a previsão de eventos extremos. Tem como resultado a melhoria na antecipação de períodos secos prolongados e a mitigação de impactos socioeconômicos e ambientais associados a secas prolongadas, como um impacto decorrente da utilização dessas redes neurais. Lembrando que as redes neurais são estruturas computacionais inspiradas no funcionamento do cérebro humano, capazes de aprender padrões complexos a partir de dados. Já caminhando para o encerramento, turma, nós temos os sistemas integrados de gestão de recursos hídricos. Esses sistemas integrados de gestão de recursos hídricos são organizações, são conselhos, secretarias e agências que fazem que reúnem esses dados, reúnem e disponibilizam esses dados quando necessários, e responsáveis também por esse levantamento todo de dados relacionados aos processos hidrológicos. No Brasil nós temos o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, nós temos conselhos estaduais de recursos hídricos, Secretaria de Recursos Hídricos e de Qualidade Ambiental e as agências de água de âmbito federal e estadual. São eles então os responsáveis aí por fazer uma abordagem holística nessa gestão de recursos humanos, de recursos hídricos, e traz como resultado uma coleta de dados em tempo real e decisões mais alinhadas com a dinâmica hídrica e melhoria na eficiência e sustentabilidade da gestão hídrica. Nós temos ainda os pagamentos por recursos hídricos, reconhecimento do valor econômico dos serviços ecossistemas hídricos. Os incentivos, então, nós temos a preservação de ecossistemas e a manutenção da qualidade da água, e estímulo à conservação e proteção de áreas naturais. Tecnologias de dessalinização sustentável. Dessalinização, extração da água do mar. Nós temos dois processos principais, que é a osmose reversa, em que você aplica água salgada contra uma película bastante fina, onde o sal fica preso e a água passa, e a evaporação por condensação também, que nós conseguimos extrair a água e deixar o sal no recipiente. A dessalinização ela permite acesso a fontes adicionais de água potável de forma sustentável e fortalece a resiliência hídrica em regiões propensas à escassez de água. Lá no Nordeste seria uma boa esse tipo de evento. Então, concluindo, nossa jornada pela inovação hidrológica abrangeu desde o monitoramento em tempo real até a aplicação de tecnologias avançadas como a machine learning e blockchain. Impactos positivos. Observamos como essas tecnologias têm transformado a gestão de recursos hídricos, melhorando previsões, otimizando sistemas e fortalecendo a resiliência diante das mudanças climáticas. Compromisso com o futuro. A integração de dados, modelagem avançada e colaboração em nuvem não apenas aprimora o nosso entendimento dos sistemas hidrológicos, mas também promovem práticas mais sustentáveis e eficientes. E deixo com vocês os desafios e oportunidades da jornada contínua, com desafios a enfrentar, mas também com inúmeras oportunidades para explorar e expandir ainda mais os limites do conhecimento hidrológico. Turma, a hidrologia é fundamental dentro do nosso processo de existência
Espero que vocês tenham se agradado das informações que eu trouxe. Em caso de dúvidas, está aqui meu e-mail. Não deixem de assinar a lista de presença. E nos vemos em uma próxima aula. Muito obrigado e até breve. Opa! Bom, gente, voltando aqui. Essa aula é incrível. Aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei algumas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.